Saúdo a amada Igreja do Senhor com a paz de Cristo, amém? É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Eu sou o pastor Christopher, do Ministério Casa Peniel, lá no Jardim Maluche. Somos uma casa que acolhe as pessoas em situação de rua, dependentes de álcool e droga, pessoas enfermas. Na verdade, nós não somos um projeto. É a minha casa, da minha esposa e dos meus filhos, que a gente compartilha com as pessoas para que elas tenham a oportunidade de conhecer a Jesus. Então, eles vivem conosco. É um trabalho sem fim lucrativo, a gente não exige nada de valor para isso. A gente serve as pessoas da forma que Cristo nos serviu, né? De graça recebestes, de graça vocês dão. Eu não consigo imaginar uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, que foi envolvida com o amor de Cristo. Esse Deus habita dentro de nós. Eu não consigo compreender uma pessoa que é portadora desse amor, que ela não venha se compadecer do outro. Eu acho que nós somos uma igreja que foi chamada para um sacrifício. Lembro-me que Jesus, ele pega um chicote e ele expulsa os cambistas, os mercadores, e ele diz: não transformem a casa do meu pai em covil de ladrões. E perguntam para ele: com que autoridade tu faz isso? Mostra-nos com que autoridade nós creremos. Ele diz: destruam esse santuário e eu reconstruirei em 3 dias. Como é possível? Levaram 40 anos para construir o templo. Como tu diz que podes reconstruí-lo em 3 dias? O templo do qual o Senhor falava era o seu corpo. Eu entendo que o santuário da igreja é o corpo de Cristo. O santuário da igreja é o corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vim aqui falar com vocês sobre chamado. Queria que tu abrisse a tua Bíblia no livro de Romanos e a gente vai falar sobre chamado. Amém? Romanos capítulo 8. Diz assim a minha versão. Romanos 8, 29. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. E Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. A palavra do Senhor diz que o povo perece
por falta de conhecimento. Nós vivemos num tempo onde as pessoas vivem por resultado. Tudo que tu faz é para alcançar algo. Então as pessoas, elas querem vir para a igreja, e a igreja não é a parede, a igreja é a comunidade dos santos, e elas vêm e elas ficam buscando um objetivo pessoal. É como entrar numa empresa e tu agora é uma pessoa qualquer, um auxiliar qualquer, e tu busca um objetivo. Tu queres ter um cargo, uma tarefa, uma função, um ministério, para ser mais exato. Muitas pessoas, elas vêm para cá e elas estão em busca de uma realização pessoal. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Aí elas se perguntam, qual é o meu chamado? Por que Deus me chamou? Por que Deus chamou vocês? Muitos que estão aqui nunca vão ser um pastor, ou não vão ser um profeta, um evangelista. Muitos que estão aqui não vão ser isso. Mas não significa que vocês não são importantes no corpo. Porque o Senhor separou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o melhor aperfeiçoamento da igreja, para que as pessoas elas cheguem a uma maturidade de fé plena, a ponto de que elas não sejam mais dependentes de ninguém. Então, os pastores, os líderes, eles são uma ferramenta de Deus na vida dos irmãos para que vocês tenham a sua fé firmada. E não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor te chamou? Paulo vai dizer que desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Irmãos, se a gente parar para pensar e receber de Deus essa graça, dessa revelação, porque nós tememos. Antes de Deus dizer, haja luz, e houve luz, o Senhor determinou que no dia 25 de setembro de 1986, o Cris nasceria, seria entregue no hospital evangélico, uma família me adotaria, me levaria, uma família de umbandista, eu ia nascer e me formar naquele meio ali de umbanda, ia para droga, ia para o tráfico. E no dia 25 de setembro de 2014, eu nasceria de novo. Glórias a Deus. Alguma vez Deus perdeu o controle da minha vida, sim ou não? Quando Paulo matava a igreja de Deus, Deus estava no controle, sim ou não? Então, as pessoas não estão fora de propósito. Existe um propósito em tudo. Se desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, irmãos, parece um escândalo, mas é mais ou menos assim. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E o Senhor, Ele vai lá e Ele diz, essa pessoa aqui, ela é minha. Foi isso que Ele fez comigo e é isso que Ele faz contigo. Ninguém escolhe a Deus. É Deus quem nos escolhe. Por isso que ninguém tem mérito. Ninguém pode se gloriar no dia da salvação. Ninguém pode chegar no céu e dizer, nossa, como eu fui importante. Viu, Jesus, eu te escolhi. A salvação é graça. Se já não bastasse nós sermos escolhidos pelo Senhor, para sermos salvos, o texto vai dizer, Ele também os predestinou
para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho. Tu sabe por que Deus te chamou? Porque Deus quer te transformar à imagem de Cristo. Deus, Ele quer revelar o seu Filho através da sua vida. Paulo disse, antes de eu nascer, Deus já havia me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Aprove ao Senhor revelar o seu Filho em mim, não a mim. Deus quer revelar Cristo através de nós. Então o Senhor te escolheu desde a fundação do mundo e Ele te predestinou a se tornar semelhante a Cristo, semelhante a Jesus. A obra que Deus tem na tua vida é te fazer ser semelhante a Cristo. Cristo era o unigênito de Deus. O único, unigênito único. Mas do unigênito ele passou a ser o primogênito, o primeiro. Então, irmãos, por que honra maior do que essa? Por que honra maior do que essa? Não basta ser transformado à imagem de Cristo, o que mais nós queremos de Deus? Irmãos, nós precisamos viver pelo que recebemos. Porque presta atenção, eu não creio para ser salvo. Eu creio porque eu sou salvo. As boas obras que eu não pratico para alcançar a salvação, eu pratico porque eu já alcancei a salvação. A gente não vive por resultado, a gente vive por aquilo que recebeu. Maluco, desculpa da expressão, eu sou assim. Perdão, pastor. Eu sou assim. Eu sou bem popular. Falo a linguagem que as pessoas entendem. Não vamos perder a salvação. Se tu nasceu de novo, recebesse o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é o selo, a marca, é a garantia de que Deus te comprou e agora tu é propriedade exclusiva de Deus. E o que Deus quer fazer contigo? Ele quer manifestar o Filho dele através da tua vida. O pastor estava orando e não está no meu estudo para passar, mas na medida que o pastor orava, eu me lembrava de algo. A igreja não perde, irmãos. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja, a noiva, é o Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que está acontecendo no nosso tempo, que é o tempo do fim, é a profecia de Jesus em Mateus 24, haveriam falsos mestres e falsos profetas no meio de vós. Pessoas carnais se infiltraram na igreja espiritual. A igreja, ela não perde. E o trabalho da igreja é 100% eficaz. Porque a igreja representa o Filho de Deus. E o Filho de Deus é o amor e a misericórdia para quem crê. Mas ele é a justiça e o juízo para quem não crê. O mesmo Filho que salva é o Filho que condena. E a mesma igreja que está salvando as pessoas é a igreja que vai condenar as pessoas. Então o nosso trabalho, irmãos, ele é eficaz. Quando tu levar o Evangelho de Cristo ao coração de alguém, e essa pessoa rejeitar a mensagem de Deus, tu foi instrumento de injustiça e juízo. Porque no dia do julgamento, o Senhor vai dizer, foi pregado o Evangelho de Cristo. Você ouviu sobre as boas novas. Então, irmãos, nós temos um papel fundamental, dado por Deus, revelar o Cristo que habita em nós. E nós estamos aqui
para salvar pessoas. Estamos aqui para condenar pessoas. Um Jesus que diz: se não receberem vocês, não estão recebendo a mim. E a cidade ou a casa que rejeitar vocês, vocês fazem o quê? Sacodem a poeira dos vossos pés. Haverá menos juízo e rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles. O Senhor te escolheu desde o princípio do mundo. E Ele te escolheu porque Ele quer revelar o Filho dele, o Cristo, através da tua vida. Então não tem mais nada a ver comigo, irmão, nem contigo. Jesus não está aqui para realizar os nossos sonhos e as nossas mazelas. Jesus, Ele veio porque estávamos mortos. Mortos nos nossos pecados e delitos. E Ele veio para que a gente tivesse vida, e vida abundante. A vida abundante é a vida dEle. É a vida eterna. Desde o princípio de tudo, Deus conhecia os seus escolhidos. E também os predestinou para que se tornassem a imagem e semelhança do seu Filho. De tal modo que o seu Filho, ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Quando eu tive esse entendimento de que o Senhor me chamou para representá-lo na terra, para manifestar a sua vida, porque Jesus disse: aqueles que creem em mim farão o quê? As mesmas obras e obras maiores. Aquele que me ama é o que ouve os meus mandamentos. Irmãos, nós somos representantes de Deus. Tu já parou para pensar nisso? Tu consegue ver honra maior do que essa? Eu não consigo. Um ladrão, um traficante, um bandido que destruía casa, família, lares, levava filhos para a prostituição, enganava, roubava, só não matei. Mas isso não me torna menos pecador. E se eu tivesse matado, estava igual. Uma pessoa sem perspectiva. Tinha tudo: mulheres, dinheiro, prazeres, nome, status, fama. Tinha tudo. Saí com pessoas famosas de televisão, mulheres famosas. Mas era alguém morto. Um zumbi. Já viu zumbi? Eu vejo todo dia. Pessoas que acordam, tomam café, vão trabalhar, voltam para casa, veem televisão, vão dormir, compram carro, compram casa. Eles estão andando pela cidade, mas eles estão mortos espiritualmente. Mortos nos seus pecados e delitos. São zumbis. Eu era um zumbi. Aí eu fui num prostíbulo, ali no 1º de maio. O pastor não é daqui, mas tinha uma zona ali, pastor, chamado Monte Verde Bar Executivo. Eu financiava a droga ali, eu fui ali. Meu aniversário, vou lá comemorar. Levei 10 gramas de cocaína para mim usar. Levei os meus amigos. E no meio da madrugada, quem resolveu ir lá? Alguém tem um palpite? Quem resolveu ir lá na zona? Jesus. Jesus vai na zona? Vai. Claro que vai. Quando tem uma alma do Senhor lá, ele vai. Ele me mostrou o ambiente espiritual, a morte que rondava as pessoas, as trevas que dominavam aquele lugar. Meu coração se encheu de medo e de espanto. E agora o Senhor diz: eu vou mostrar o que está sobre a tua vida.
E eu senti como se eu tivesse 1 milhão de boca me mordendo. Um monte de boca me mordendo. E eu comecei a chorar e disse: Deus, não me deixa morrer. Senhor, não me deixa morrer, não me deixa morrer. E os meus amigos, o que foi? Eu disse: vocês não estão vendo? Meu Deus, nós vamos para o inferno, gente. Larguei a droga, o dinheiro, saí de lá clamando a Deus por misericórdia. Cheguei numa igreja, o dia estava nascendo. Fazem 10 anos que eu me converti a Cristo. Nunca tive recaída, nunca usei droga, bebê, prostituição, nunca, nada. Nada, absolutamente nada. Essa moça bonita que vem aí, é minha esposa, deve estar lá porque está muito quente. Essa moça que vem aí, minha esposa, ela não era minha esposa. Ela era minha companheira. Nós já tínhamos o meu filho Samuel. A partir do dia que o Senhor falou comigo, ele disse: não toque nela. Ela não te pertence. Eu vivi com ela 9 meses na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, ela na cama com Samuel e eu no colchão no chão, até o dia de a gente casar. Porque Deus quer manifestar o Cristo. E Deus é santo. E a palavra diz: ser de santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Ser santo é ser separado do quê? Do pecado. Dito isso, esse pequeno testemunho, quando eu entendi o porquê Deus me chamou, que eu falava: Deus, por que tu me chamou? Eu comecei a pirar, gente. Eu comecei a achar que alguém botou um alucinógeno na minha bebida e eu entrei numa viagem que eu era crente. Que eu só queria Jesus. E numa madrugada, pastor, em oração, com muito medo, tinha muito medo dos espíritos. Eles vinham me atormentar e eu tinha muito medo ainda. O Senhor me acorda numa madrugada, eu me ponho de joelhos. Se as pessoas me enxergam, eu me ponho de joelhos no meu colchãozinho no chão, a Flávia na cama. A Flávia não era convertida. Coloquei a coberta, eu estava com uma bermuda preta de futebol, sem camiseta. E eu comecei a orar a Deus, porque eu estava com medo. E eu dizia: será que é real? Senhor, eu fiquei louco. Eu preciso do Senhor. O meu quarto ficou com o teto todo azul. Irmãos, a cor do azul do céu é um azul vivo. Não, é indescritível. Por mais que tu busque nos céus claros, esse azul tu não vai encontrar. Uma luz branca se abriu e o Senhor veio caminhando naquela luz, todo de branco. Ele tinha uma faixa branca sobre o peito, na sua cintura. As vestes do Senhor é bem como a gente vê. É como se fosse um vestido assim, as mangas são largas, ele vinha mostrando as mãos, ele veio assim. E à medida que o Senhor se aproximava de mim, eu conseguia ver o seu corpo do pescoço para baixo. Eu só via a sombra da cabeça e a cabeça dele era uma luz brilhante. A luz de Deus é a luz de Cristo. Tinha uma luz no fundo que era conectada à cabeça do Senhor. E ele disse: Cris, eu te chamei para resgatar almas para o meu reino. Falou algumas coisas que faria na minha vida. A Flávia acordou. A Flávia ouvia eu falando com o Senhor, eu respondendo o Senhor, e ela ficou quietinha. E aí o celular despertou. E aí ele falou: agora, filho, você precisa ir porque você tem que trabalhar. Eu já trabalhava lavando prato num restaurante, abandonei o tráfico, tudo, fui lavar prato num restaurante. Eu disse: Senhor, deixa eu ficar aqui, tá tão bom. Ele disse: não, filho, tu precisa ir. Esse emprego eu te dei, tu precisa dele. Eu disse: Senhor, mas está tão bom, deixa eu ficar só mais um pouco. O Senhor disse: não, Cris, com autoridade. Não, Cris, eu já te disse, tu tens que ir trabalhar. Aí eu fiz assim, ó.
Tá bom, então eu vou. Ao mesmo tempo que ele tem essa autoridade, ele tem um amor transbordante. E eu disse, tá bom, então eu vou. Quando eu disse, tá bom, então eu vou, alguma coisa tocou em mim, nas costas. E eu abri os olhos porque eu senti que como se eu estivesse levitando. A Flávia ouviu tudo, eu fui no banheiro, olhei minhas costas. A Flávia começou a me seguir porque alguma coisa tocou em mim. E por muito a Flávia insistiu, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu não queria falar porque todo mundo achou que eu era louco. O Senhor disse, conta para ela. Eu disse para ela, Deus tocou em mim. Quando eu disse, Deus tocou em mim, ela caiu de joelhos chorando. Eu abracei ela chorando. Fomos trabalhar, ela na loja dela e eu no restaurante. E ela orou a Deus e falou, se o Senhor existe, se o Senhor mudou a vida do Cris, muda a minha vida. Ela foi no culto comigo. Teve uma experiência com Deus. E nós estamos 10 anos servindo o Senhor. Irmãos, Ele nos escolheu. Só isso já basta. Mas Ele te escolheu para revelar Cristo através da tua vida. Como que a gente pode ser igual a Ele? Como que Deus... Desculpa a expressão que eu vou usar, não me tome, é a que eu encontro. Como Deus tem essa ousadia de pegar o lixo, a sujeira, sabe? Nós, e querer dizer, vocês serão semelhantes ao meu filho, que é santo, ele é limpo, ele é puro. Irmão, só isso devia de bastar para tu sair por esse mundo afora, se doando, se entregando. Só isso é o suficiente. E eu perguntei, Senhor, como eu faço? E é incrível, porque a palavra está disponível, mas as pessoas não querem ouvir. Elas não querem ouvir Deus falar. Está aqui. Lázaro morre. O rico morre. O rico vai para o inferno. E aí ele vê Lázaro. E aí ele diz, ô tia, deixa eu sair daqui, desse lugar de tormento, avisar os meus irmãos que existe esse lugar. Tu não pode sair daí. Existe um abismo. E lá na terra, eles têm a palavra e os profetas, que eles os ouçam. Está escrito isso? Aí a minha versão vai dizer assim, ó. Que ele responde, Lázaro, não, eles não se darão o trabalho de ler. Eles não se darão o trabalho de ouvir. Mas se alguém sair do mundo dos mortos e até lá, eles o ouvirão. Aí o Abraão diz, ainda que alguém for levantado do mundo dos mortos, eles não ouvirão. Jesus veio do mundo morto, irmão. Ele foi levantado do mundo dos mortos. E ele está falando e as pessoas não estão ouvindo. Ele te chamou para manifestar o Cristo através da tua vida. Como fazemos isso? Paulo vai dizer lá em Filipenses, se tu quiser abrir, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2,5. Irmão, um pastor amigo meu morreu. Está lá.
desfrutando da recompensa de quem é fiel. Aí nós ia no culto, pastor Mike, e ele dizia, ele era um pequenininho assim, ó, voz grossa, ô irmão, tá quente, irmão? Todo mundo, tá, no inferno tá mais. Ele dizia, o povo, pelo amor de Deus, tá calor? Tá calor. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, desfrutando da palavra de Deus, porque muitas pessoas não terão mais essa oportunidade. E o calor a qual elas vão se encontrar é infinitamente maior do que esse. Filipenses 2,5, Paulo diz assim, ó, a atitude de vocês, ou tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quando eu compreendi o porquê de ser chamado por Deus, o porquê de ser escolhido por Deus, quando eu entendi, ok, Senhor, o Senhor quer revelar o seu Filho através da igreja, o Senhor quer revelar o seu Filho através dos escolhidos, daqueles que foram salvos, mas como? O que nós podemos fazer? Esse mesmo conselho ele está dando para os irmãos de Filipe. A atitude de vocês, eu gosto mais da versão que vocês têm aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos direitos como Deus, antes esvaziou. Irmãos, qual foi o sentimento que moveu o coração de Cristo a sair do céu, de um lugar de glória, um lugar de honra, de autoridade? Irmão, ele era Deus, sim ou não? Ele era venerado, sim ou não? Adorado. Ele é Deus. Lá não tem enfermidade, não tem pranto, não tem dor, lá não tem essas coisas. Não tem calor. O que moveu o coração de Cristo, o coração do Senhor, a vir? E a Bíblia se responde. Qual é o primeiro mandamento? Amar Deus. Jesus, ele veio porque ele amou o Pai. Não vim fazer a minha vontade, diz o Senhor, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E eu não falo de mim mesmo, diz o Senhor, só falo tudo aquilo que tenho ouvido o meu Pai falar. Pai, eu concluí a obra que o Senhor me deu. Então, nós, os filhos de Deus, aqueles que foram chamados para manifestar o Cristo, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo. Sentimento de amor ao Pai. Irmão, tu precisa amar Deus acima de tudo. De tudo. Pode faltar a minha senhora, pode faltar os meus filhos, pode, eu já perdi um filho afogado na piscina, pode faltar. O que não pode me faltar é a presença de Deus. Ela não me salva, os meus filhos não me salvam, mas o Senhor sim. Então tu precisa amar Deus acima de tudo. Com toda a tua alma, de todo o teu esforço. Irmão, isso é um pedido de Deus? Sim ou não? Não! Isso é o quê? Um mandamento. Deus, ele não te pede para amá-lo. Deus, ele exige o amor. É um mandamento. É uma ordem. Amar o Senhor, o seu Deus. Ele não deu um mandamento, pastor. É uma ordem. O amor é uma decisão, querido. Não é um sentimento.
Eu falo para os meninos, quem mora na minha casa, levanta a mão. Faz favor. Ok. Eu falo para eles, quantos dos que moram lá eu já olhei para ti e disse, eu te amo? Agora pergunta para eles se eu amo eles. Amo vocês, sim ou não? Sejam sinceros. Por quê? Pela minha atitude de abrir a porta da minha casa, de te receber sem saber quem tu é, de partilhar comida, partilhar roupa. Não me interessa se tu é pedófilo, assassino, estuprador, não me interessa. Se Deus não guardar a casa, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. A minha confiança está em Deus. Deus deixou o mandamento. Ame acima de tudo. Jesus amou o Pai. Segundo mandamento. Ame o próximo como a si mesmo. Então tu precisa aprender a viver para Deus e tu precisa aprender a viver para o outro. O dom que Deus te deu, as coisas que Deus coloca na tua mão, elas não são suas. O dom que Deus me deu, quem usufrui ele é vocês. O conhecimento que Deus me deu, esse coração sujeito a abrir a residência para receber, quem usufrui são eles. Esse dom não é meu, esse dom é da igreja, esse dom é do próximo. Irmão, o teu dinheiro não é teu. Sabe qual foi o primeiro verso que eu aprendi quando eu me converti? Aquele que roubava, não roube mais. Antes, diz o Senhor, trabalhe com as suas próprias mãos para conseguir o suficiente para si e para repartir com o outro. Quem foi que te disse que o teu trabalho é para te beneficiar? O teu trabalho tem que alcançar a vida de alguém. Se o teu trabalho não alcança a vida de alguém, o teu trabalho não é de Deus. É ou não é, pastor? Não é de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu desde o princípio do mundo. Deus quer revelar o Cristo através da tua vida. Como a gente faz isso? Primeiro, amando a Deus e amando o próximo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão dos seus direitos, de tudo. Não exigiu, não se apegou aos seus direitos. Antes, esvaziou-se. Ele esvaziou-se. Sabe o que ele fez? Ele renunciou. Amar Deus e o próximo. Qual é o próximo passo? Renúncia. Irmão, a renúncia não é opcional. A renúncia, ela é obrigatória. A gente precisa parar de olhar para Deus como um velhinho gorducho, com uma barba mais bonita que a minha branca, vestido de vermelho, dizendo ho, 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 ho. Feliz Natal! O que você quer, meu filho, que eu te faça? Uma Lamborghini, uma mansão em Miami? Oh, 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 oh. Esse não é Deus. O Senhor diz, não precisa abrir, vamos ganhar tempo. Lucas 14:33. Assim, ninguém. Irmão, ninguém é ninguém. Não tem exceção. Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Irmão, não tem exceção. Ninguém é ninguém. Como que tu diz seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, se tu não renuncia? O jovem rico foi diante de Jesus, eu não sei, a minha versão, o pastor também é uma pessoa que estuda bastante, a minha versão diz que é um jovem sacerdote rico. A minha versão. Eu tenho umas 8 Bíblias que eu estudo. Eu gosto de olhar as versões por causa dos detalhes. Diz que ele é um jovem sacerdote rico. E ele chega para Jesus e reconhece Jesus como mestre. E ele diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida? Então ele reconhece Jesus como mestre e ele tem uma pergunta.
Jesus diz, por que me chamas de bom? Ninguém verdadeiramente é bom. Respondendo à tua pergunta, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, ama pai e mãe, né? Conheço. Eu acho que ele cita 6 de 10. 5 ou 6 de 10. Ele diz, eu conheço e eu tenho sido fiel a eles desde a minha infância. Eu cumpro os mandamentos. A Bíblia diz que Jesus olha para ele, contempla e ama ele e diz, só te falta uma coisa. Qual foi a pergunta que ele fez? O que eu faço para herdar o reino? O que eu faço para ser salvo? Não basta cumprir aqueles mandamentos, é necessário ainda uma coisa, a condição da salvação constitui nisso. Vá, vende tudo que tu tens aos pobres. Depois, tu me segue. Ele foi embora triste, porque era muito rico. E Jesus olhando, ele partindo, diz, como é difícil para eles, os ricos, entrarem no reino. É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um dos ricos entrar no reino. Sabe por quê? Porque eles não renunciam. Eles não conseguem manifestar o Cristo, que saiu de um lugar de excelência para vir aqui num lugar de sofrimento. E ele pede para ti sair de um lugar de sofrimento para entrar num lugar de excelência. Marcos 8,34 vai dizer assim, depois ele chamou seus discípulos e o povo e disse, se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, deve pôr de lado seus próprios interesses, tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me. Quer seguir Jesus, querido? Tu tens que botar de lado os teus interesses. Tu tens que carregar a tua cruz e seguir a Jesus. Tu não pode ser discípulo se tu não renuncia. Tu diz, mas eu acredito, pastor, eu até canto, eu até vou no culto. Não é o suficiente. Porque muitos no dia me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome, profetizamos, adoramos, cantamos, glória a Deus. Até expulsei demônio, sai para lá, capeta. Tem uma música, dá-lhe bicuda no cão, não tem uma música assim? Não conheço vocês, as suas obras são más. Por que má? Porque todo aquele que sabe o que deve de fazer e não faz, comete pecado. Ou todo aquele que sabe o bem que deve de fazer e não faz, comete pecado. E Jesus disse, tu não pode me seguir sem tomar sua cruz, renunciar a tudo. Qual é a ordem bíblica? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Qual é a justiça do reino? Já perguntou isso para si mesmo? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. A justiça do reino é tu morrer para viver. Tu perder para ganhar. O último que é o primeiro. O menor que é o maior. Tu precisa buscar o reino de Deus e a justiça do reino, que não tem nada a ver com a nossa. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que a salvarão. Aonde nós estamos aqui? Nós estamos no grupo que crê em Jesus e vive a sua própria vida? Ou nós estamos no grupo que crê em Jesus e renunciou tudo por causa da obra de Cristo? Primeiro ponto, tens que amar Deus e o próximo. Segundo ponto, precisas renunciar a tua vida para viver a vida de... Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer. Deixa eu te dar um conselho aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, Jesus foi servo. Nós somos servos. Pode olhar as cartas, vai estar escrito assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo. Pode ler, vai lá ler as cartas, está lá. Não está filho, está servo. Nós somos filhos do amor de Deus, servos da vontade de Deus. Nós somos servos. Jesus disse, a atitude, Mateus 20, 28, a atitude de vocês deve ser igual à do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele te chamou para amar ele, para amar o próximo, para renunciar a tudo e para ser servo. Ele foi servo. Aí a gente criou, a gente não, né? As pessoas que estão desviadas da fé dentro da igreja, né? Elas criaram um Deus que é servo delas. E elas dizem, eu determino. Tens que determinar, irmão. Determina. Se tu estás botando Deus na parede, um 38 na cabeça dele, dizendo, a minha bênção se... Querido, sai pra lá, vai. É só isso que Deus precisa fazer. Vai. Ele foi servo. Nós somos servos. Tu sabe qual a tua grandeza no reino? A tua. Como é teu nome, irmão? Joctef? Joctan? Sabes qual é a tua medida no reino? Qual é o teu tamanho no reino espiritual? Tu já se perguntou isso? A igreja institucionalizada vai dizer que o apóstolo é o maior. Depois o profeta, depois o evangelista, o pastor e coitadinho, o mestre está lascado. É o último na pirâmide alimentar eclesiástica. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia vai dizer em Lucas 9,46 o seguinte: ora, surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pôs uma criança em pé ao seu lado, dizendo-lhes: quem recebe essa criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Sabe qual é o maior do reino? É o que serve. O teu cuidado pela vida das pessoas define a tua grandeza. Então tu tens que amar Deus, amar o próximo, renunciar a tudo quanto possui, de verdade, isso é inegociável, e tu tens que ser servo. E humilhou-se a si mesmo. Irmãos, ninguém humilhou Jesus. Jesus escolheu se humilhar. O rei diz, eu tenho poder para te livrar da morte. Eu tenho. Jesus diz, ninguém tira a minha vida. Eu a entrego. Eu recebi do meu Pai essa autoridade de dar a minha vida e tomar de volta. Ele escolheu morrer. Diz ele assim, ó, gosto muito dessa passagem. Se eu quisesse agora, clamava o meu Pai que está nos céus. Ele enviava uma legião de anjos e vocês seriam exterminados. Ninguém agrediu Jesus. Ele se deixou agredir. Sabe o que me machuca profundamente? Saber que aquele cara que bateu nele fui eu. Vocês já viram o Paixão de Cristo? Já viram algum filme de Jesus sendo crucificado? Sabe quando ele está apanhando? Quando ele está ali, acuado, cheio de sangue no canto.
Eles vêm e põem uma coroa de espinho, põem o manto e diz: ó rei, debocham dele. Quando ele está no tribunal pago, tudo pronto para matar ele, não tinha defesa. E ele responde verdade para o sumo sacerdote, vem o servo e lhe dá um soco na cara. E Jesus diz: cara, se eu falei alguma coisa de errado, então me mostra. Mas se eu falei correto, porque você me agride? Aquele soco, irmão, fui eu que dei. Foi tu que deu. O irmãozinho de camisa regata preta, foi tu? Quando a gente viu pornografia, foi a gente que bateu nele. Quando tu trai a esposa, é tu que bate nele. Quando tu mente, rouba, engana, é tu. Eu feri o Filho de Deus. Aquilo ali é por causa de mim. Eu estava no corredor da morte, cara. Tinha uma cela 2x2. A sentença foi dada. O Cristo vai ser executado. O Cristo vai para a morte eterna. Vem os carcereiros, abrem, me leva. Quando eu estou chegando na porta da execução, vem um homem correndo e diz: para. O que houve? Ele está livre. Como assim? Alguém morreu no lugar dele. Alguém pagou o preço. Eu merecia. Irmão, se tu não valorizar esse cara, irmão, tu não tem honra. Eu roubei, cara, eu fiz coisa terrível. Eu tenho honra. Bota uma arma na minha cabeça e diz: nega Jesus e tu morre. Taca no pau, explode a minha cabeça. Eu sei para onde eu vou. Meu Redentor vive, ele é fiel, justo e verdadeiro. Bota uma arma na cabeça dos meus filhos e diz: nega Jesus ou eles morrem. Filho, é só um momento, querido. Jesus está vindo nos buscar. Pai, vai doer, pai, me ajuda, pai, vai doer, filho. Jesus vem nos buscar. Porque quem amar o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem renunciar não é digno. Quem me negar não é digno. Tu tem que ter honra. Irmão, a gente tem que servir esse Deus com toda a nossa força, disposição. Irmão, tu tens que rasgar a tua carne. Ele se humilhou. Aí a gente fala assim, ó: os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, vou ler: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele humilhou a si mesmo. Ele padeceu vergonha. Irmãos, eu não sei, o pastor aí é mais entendido do que eu, acredito, pastor estudioso. Parece que a informação que a gente tem é que ele foi exposto nu. Nu. Ele escolheu. Ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte. O Deus que se fez homem, obedeceu. Irmãos, a obediência é a chave. Se eu falasse para ti agora: eu sou um cristão, amém? Eu estou aqui representando o meu Senhor, amém? Não quero falar as minhas palavras, quero falar as palavras dele. Quem me ama? Quem ama Jesus? Se Jesus estivesse aqui agora e falasse: quem me ama? Quantos levantariam a sua mão? Sabe o que ele responderia para ti?
Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Mas todo aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Jesus não negocia contigo. A tua forma de manifestar amor por ele é obedecendo. Irmãos, eu falo para eles, tu acha que eu dobro meu joelho e digo, Deus, eu te amo? Eu não fico lançando palavra. Deus conhece os nossos corações. Porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor. Eles vêm no meu santo templo, na minha casa, entoam cânticos, oferta, eles fazem toda a celebração, está lá em Isaías 1, mas o coração está longe de mim. Honra-me com os lábios, Deus, nós te amamos, a Ele a glória. Aí Deus diz, quem mandou vocês virem aqui? Quem mandou? Todo aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E lembrem-se, está em João 14, versículo 24. Não sou eu que estou inventando essas respostas para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo Pai que me enviou. Quando alguém vem para ti e te faz uma proposta, uma garota, tu é jovem, solteiro, vamos sair, vamos dormir junto? Quando tu olha para ela e diz, eu sou um servo de Deus, eu não posso compactuar com isso. A tua atitude diz, Deus, eu te amo. Quando tu tens a possibilidade de mentir para se dar bem e tu deixa de mentir, tu está dizendo, Deus, eu te amo. Quando tu se torna fiel à tua esposa, tu está dizendo, Deus, eu te amo. A tua obediência é que vai provar se tu ama ou não o Senhor. Não é as tuas palavras. Ele foi obediente até a morte e morte de... E aqui eu chego no final. Jesus, ele se sacrificou. Ele entregou a sua vida. Tu sabias que é uma ordem de Deus a gente fazer o mesmo ou não? Está escrito na Bíblia. Lá em 1 João 3,16, diz assim, ó. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo. Então eu sei o que é o amor verdadeiro porque alguém me deu o exemplo. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Tu foi chamado para se sacrificar pelos teus irmãos. Ele te chamou para isso. Agora deixa eu te contar um segredo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ponto. Verso seguinte, contudo. Presta atenção. Agora é a conclusão. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, vindo a ser servo, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ponto. Contudo. Foi por causa disso. Foi por causa desse processo todo que Deus o elevou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Foi pelo processo de Cristo que ele foi elevado sobremaneira. E olha o que a Bíblia diz. Romanos 8,16. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos então herdeiros de Deus. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Aí todo mundo fica doido. Tu é herdeiro de Deus. Aí tu fica, uau, rua de ouro, diamante, uau. Não é disso que ele está falando. Vou ler o texto. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Mas, se vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento.
O céu não é lugar de covarde. Apocalipse 21:8. 21:8, né, pastor? Ou 28, 21:8. Mas os covardes não herdarão o reino. Sabe o que é o covarde ali? Não é o homem que bate na mulher, nem que agride uma criança, ou que pega 5, 6 e bate numa pessoa. Porque essa palavra covarde, ela vem da ideia de tímido. Apocalipse 21:8. O covarde ali é a pessoa que sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. Ela é um covarde. Ela sabe que tinha que amar Deus, amar o próximo, renunciar a tudo. Ela tinha que ser serva, ela tinha que humilhar a si mesmo, ser obediente e se sacrificar. A herança de Cristo para a igreja é o sofrimento, querido. Cada vez que tu anunciais, cada vez que tu bebe do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O cálice é o sofrimento, querido. Tu bebe do sofrimento e tu anuncia, é bem assim prático. Eu e o pastor estamos no bar. E aí tem um cara bêbado. E o cara bêbado vem e me dá um soco na cara. Ninguém sabe quem eu sou, né? O que o mundo espera? Que o Cris meta ali um soco na cara dele, eu chuto a cabeça. É ou não é? Beleza. Esse homem, sem um motivo aparente, ele me dá um soco na cara. Tá bêbado? Se eu me ajoelhar e oferecer a segunda face, as pessoas que estão ali vão se lembrar de quem? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. As pessoas têm que ver Cristo em ti. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da glória, precisamos também participar do sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Último texto, 1 Pedro 4,12. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum que vai acontecer. Irmão, provação, aflição, luta, não é nada estranho para o cristão. Nós somos inimigos do mundo, o mundo vos odeia. O mundo amaria vocês e pertencessem a ele. João 15, todavia eu vos escolhi, vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Se o mundo tivesse me ouvido, ouviria vocês. Irmão, a gente é odiado pelo mundo, nós somos uma pedra no calçado do mundo. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo. E depois terão maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. O céu é lugar de herói, de quem foi fiel até o fim. Não é lugar de covarde. Não é. Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo, pois quando isso acontecer, lembrem-se que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometerem assassinato, ou roubar, ou causar desordem, ou por se intrometerem na vida dos outros. Mas não é vergonha nenhuma sofrer por seguir a Cristo. Deem graças a Deus pelo privilégio de estarem na família de Cristo e serem chamados pelo seu nome maravilhoso. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?